Fala, meus amigos, como vocês estão? Sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal. Meu nome é Ronavico e nesse vídeo nós vamos aprender a como colocar os top 5 valores e os top 5 inferiores. Na verdade não é top, né? O bottom 5, os 5 inferiores no mesmo gráfico. Se a gente parar aqui para tentar fazer isso, por exemplo, eu tenho uma tabela aqui com estado, valor e um ID. Eu quero saber quais são os IDs com mais valores e os IDs com menos valores, o top 5, né, e os últimos 5. Se eu coloco isso num gráfico de barras aqui, por exemplo, dados, eu vou colocar o ID, certo? E vou colocar o valor. Eu vou ter aqui, né, todos os IDs com todos os valores. Eu quero pegar os 5 últimos e os 5 primeiros, ou os 3, né? Tanto faz aí, N primeiros e N últimos. Bom, o que a gente consegue fazer é usar no filtro do visual aquela técnica básica de colocar os 5 superiores ou 5 inferiores. Então, eu posso vir aqui em filtragem N superior, ou seja, o N superior ou N inferior, e colocar, né, baseado no campo valor. Ou seja, eu quero pegar os 5 IDs baseado no valor, certo? Então, eu posso falar que eu quero pegar, por exemplo, os 2 superiores e aplicar esse filtro. Ele coloca os 2 maiores valores para mim, ou seja, os 2 maiores valores mostrando o ID. Então, esse filtro é o filtro aplicado aqui. Esse método é um método até que todo mundo quase que sabe, talvez você aprendeu isso agora, mas é algo simples, né? De colocar os N superiores aqui, superior ou inferior, sempre lembrando. Mas o desafio aqui está em colocar tanto os dois, por exemplo, superiores, mas eu queria os dois menores também. Então, eu quero colocar os dois maiores e os dois menores, para eu ter até uma comparação dos maiores para os menores ali. Certo? Como que eu faço isso? Bom, não tem como usar essa parte de filtros do visual aqui para fazer essa técnica. A gente vai ter que criar uma medida e, na medida, montar esse tipo de filtro. Bom, tem algumas maneiras, tem alguns tipos de cálculos que dá para fazer, tá? Esse é o legal aqui do DAX, esse é o legal de qualquer linguagem de programação, que é você consegue fazer o mesmo resultado de algumas maneiras, tá bom? Como que eu vou fazer? Bom, primeira coisa que você vai ter que fazer é ter uma medida de soma, né? Tanto para qualquer método, basicamente, você vai ter que ter essa medida, né? Então, aqui no dados, eu vou criar aqui mesmo uma nova medida para ser um cálculo da soma de valor, certo? Então, bem simples, uma sum do dados valor, certo? Você já deve ter, inclusive, isso aí no seu modelo de dados. Tenho aqui a soma de valor. Então, a gente vai usar a soma de valor em vez de esse cálculo que a gente estava fazendo antes, certo? Então, a gente vai colocar aqui no eixo X. Beleza, já temos a nossa medida. Como que a gente faz aqui, então, para poder falar para o gráfico que eu quero exibir nele, né? Eu vou até tirar esse filtro aqui, ó. Tá vendo esse filtro que a gente criou juntos? Aqui eu vou tirar. O que eu preciso fazer é passar um filtro aqui para esse gráfico falando, ó, ele é um dos dois superiores ou um dos dois inferiores. Uma maneira, tá? É usando, por exemplo, as funções de rank X, né? Que ele vai fazer esse rank e aí você conseguiria montar esse filtro. Mas eu vou propor aqui algo diferente, usando o top N, certo? Vou te mostrar a função top N, vou te mostrar como que ela funciona. Eu acho que é legal pra gente aqui mostrar de uma forma diferente. Eu aposto que vai te ajudar em outros casos aí no seu dia a dia, tá bom? Mas antes, rapidão, deixe seu like aqui já, isso ajuda muito. Então deixe seu like, se inscreve no canal se não for inscrito e ajude a compartilhar aqui o canal para que a gente possa crescer junto, tá bom? Então, só dá esses recadinhos rápidos e também me siga no Instagram, @Ronavico, o link tá na descrição aqui. Beleza? Tenho que dar aqui os recadinhos porque a galera assiste e não deixa o like, então aperta aí o botãozinho do like para ajudar a gente. Bom, o que eu vou fazer aqui? Primeiro, eu vou ter que criar uma medida, obviamente, como eu estava falando para vocês. Então, eu vou vir aqui, vou criar aqui também na parte de dados mesmo, para não para facilitar mesmo. Vou colocar aqui, ó, nova medida. O que eu vou fazer nessa medida? E eu vou explicar o passo a passo do que está acontecendo, tá? Então, eu vou só arrastar para baixo aqui esse gráfico e vou criar aqui, ó, nova medida. A medida vai se chamar o que eu quiser, né? Mas o que eu vou bolar nessa medida? Eu vou bolar nessa medida apenas a exibição dos dois maiores e dos dois menores. Então, eu vou colocar aqui soma de valor top 2, bottom 2, tá? Esse é o nome da minha medida, tá? Eu quero pegar o top 2 e o bottom 2. Tô usando 2 aqui, mas podia ser 5, 10, tá? É variável isso, você que decide. Fechou? Show! O que eu vou fazer aqui? Primeiro, eu vou criar uma variável, tá? Ó, var, onde eu vou pegar os top 2.
olha só que fácil. Como que eu vou pegar os top 2 aqui? Eu vou chamar de top 2, tá? Vou dar o nome de top 2 e vou falar que eu quero pegar o top N. A função top N me pega N linhas, né? N linhas de uma tabela. Olha que fácil. Se eu leio aqui o que a função faz, ela me fala, ó, retorna um número determinado de linhas principais de acordo com uma expressão. Ou seja, retorna N linhas na ordem que eu quiser através de um valor. No meu caso, o que eu quero? Eu quero trazer as duas primeiras linhas, certo? Da tabela, as duas primeiras linhas da tabela, dados baseado no soma-valor. Vamos lá, vamos tentar escrever isso aqui, ó. Primeiro parâmetro, quanto n-value? O que é n-value? Quantos n's você quer trazer? N-value, valor do n, top n. Ou seja, no meu caso é 2, porque daí vai ficar o quê? Top 2. Sacaram? Então eu quero pegar as duas primeiras linhas, n-value, quantas linhas? Top n, certo? Então eu quero pegar as duas primeiras linhas de qual tabela? No meu caso, é a tabela dados. Por quê? Porque eu estou exibindo a soma de valor pelo ID que está na tabela dados. Você iria colocar aqui a tabela a qual você quer ordenar, a qual você quer exibir. Então, depende aqui do que você quer utilizar aí na sua visão, tá? Vou colocar aqui, ó, dados, beleza? A minha tabela dados, que é a sua tabela. E você quer ordenar para pegar as duas primeiras linhas por qual expressão? Por qual expressão que a gente quer ordenar aqui? Qual o top 2 que eu quero mostrar? Eu quero mostrar o top 2 do soma-valor. Então, aqui nesse caso, eu estou falando, eu quero pegar as duas primeiras linhas, os dois primeiros IDs, baseado na soma-valor. Então, aqui, no meu caso, o meu cálculo é soma-valor. Aí podia ser o seu KPI. Você colocaria qual top 2 do seu KPI você iria querer pegar. O próximo, tá? É opcional. Se eu não colocar nada, ele vai ser ascendente, né? Ou seja, crescente. Só que, como eu vou querer pegar o top 2 de cima e de baixo, primeiro, eu vou colocar aqui, não vou deixar em branco, eu vou colocar mesmo sendo opcional, que eu quero pegar ESC. Ou seja, eu quero pegar os dois... Aliás, desk, né? O top é de cima para baixo, do maior para o menor. Decrescente, descendente aqui, né? Ó, eu quero pegar os dois maiores. Então, isso aqui, o que esse top 2 está me retornando? Ele vai pegar os dois da tabela dados, certo? Baseado na soma-valor. Então, é a mesma coisa de ele ir na tabela, colocar o soma-valor, e aí os dois maiores... descendente, né? Porque é descendente, como é o caso daqui, ele vai lá e pega os dois maiores. Beleza? Eu acho que isso é bem tranquilo. E aí, além do top 2, se eu quero o bottom 2, né? Então, vou chamar aqui, ó, de bottom 2. Quero pegar os dois últimos. Como é que seria? Eu quero pegar os dois da tabela dados, baseado no soma-valor, só que em vez de ser do maior para o menor, eu quero pegar do menor para o maior. Então, a segunda variável aqui, ele vai pegar aqui essas duas linhas. E eu quero deixar isso aqui visualmente melhor para vocês. Sabe como? Isso aqui que eu posso fazer, ó, Ctrl C, Ctrl V, transformo numa tabela. Acho que vai ficar mais claro agora, ó. Se eu coloco isso aqui e falo top N descendente, ele pega essas duas linhas. Entenderam? Se eu falo top N ascendente, do menor para o maior, ele pega essas duas linhas. Quando eu estou falando linhas, eu estou me referindo a isso. Porque aquele visual nada mais é do que uma tabela, só que mostrada de forma visual. Então, se eu venho aqui, eu tenho nessa variável os dois maiores e os dois menores. Show? Até aqui eu acho que tá tranquilo, né? O que eu faço agora para falar para o Power BI que eu quero apenas utilizar essas linhas? Porque esses dois aqui são o quê? Duas linhas aqui, certo? Eu quero pegar essas duas linhas e essas duas linhas e juntar para exibir no gráfico, tá? Faz sentido isso para vocês? Eu tenho as duas linhas maiores e já tenho as duas linhas menores, certo? Eu quero pegar para botar no gráfico. Até aqui vocês estão comigo? Show! Então vamos lá. Vou usar uma função, ó, var, primeiro vou criar uma variável chamada as quatro linhas que eu peguei, tá? Para ficar bem claro o que eu tô fazendo. Peguei duas linhas top 2, peguei as duas linhas bottom 2 e agora eu tenho as quatro linhas que eu peguei. As quatro linhas vai ser a união das duas. Eu vou unir as duas daqui com as duas daqui, eu vou ter quatro linhas. Igual um
um join union no SQL, então você pega duas, eu vou combinar, igual no Power Query, um combine no Power Query, mesma coisa, tô dando um union aqui da tabela 1, que vai ser top 2, e a tabela 2 vai ser a bottom 2. Então, a union aqui pegou essas duas linhas e uniu elas fazendo uma tabela com 4 linhas, tá? Quando eu tô falando tabela, para ficar visualmente, para vocês entenderem, é como se eu pegasse, né, as duas primeiras aqui, as duas últimas aqui e juntasse em uma tabela, tá bom? Para ficar fácil, eu sei que tem gente que já entende, mas para muita gente é difícil DAX, tá? Por isso que eu tô dando o máximo de exemplos possíveis para entrar aí na cabeça de vocês. Beleza, então agora eu tenho as 4 linhas, né? Só que isso aqui é uma medida DAX. Como que eu vou fazer, certo? Para aquela soma de valor aparecer só para essas 4 linhas. Como que eu faço, né, para aquela soma de valor aparecer para essas 4 linhas? Quero mostrar algo didático, a gente não vai utilizar, tá? Eu quero, para quem não tá entendendo muito bem ou quer entender 100% o que aconteceu aqui. Isso tudo, de fato, é uma tabela. Só que a gente não pega essa tabela e usa a tabela. Não é igual no Excel, eu monto uma tabela e jogo. Eu vou calcular em cima dessa tabela, mas isso que eu falei pode estar muito complexo para muita gente. Então, como que eu vou mostrar para vocês que isso aqui, de fato, é duas linhas que eu peguei e juntei? Quero mostrar isso aqui visualmente, dessa maneira aqui, ó. Primeiro, eu vou retornar aqui, tá? Só para deixar aqui. Você vai ver que não vai funcionar. Ele fala, ó, não é possível converter várias colunas em um valor escalar. O que ele está me dizendo aqui? Isso aqui é uma tabela. Várias colunas, é uma tabela. E você criou uma medida. E uma medida retorna valores. Retorna valores, escalar, retorna valores. E você me montou uma tabela. Como que eu posso demonstrar para vocês isso? Bom, tudo isso que eu tô falando agora é didático, depois a gente vai voltar ali para finalizar o cálculo. Você tem que entender isso, tá? Por isso que não pula essa parte, vem comigo. Olha, se eu venho aqui e copio isso tudo, ó, olha só, Ctrl C, em vez de eu usar uma medida, olha o que eu vou fazer, vou vir aqui e vou colocar nova tabela, tá? Aqui, ó, nova tabela. Na nova tabela, eu posso criar uma tabela calculada. Na tabela calculada, eu vou retornar isso aqui, ó. Minha tabela nova igual a isso tudo. Então, eu criei uma tabela calculada. Vou dar um Enter. Vou vir aqui, ó, exibição. Olha só. Olha como é... Pequenas coisas mudam todo o seu aprendizado de DAX, tá? Olha só o que eu tô te ensinando aqui. Aquilo que eu tô tentando te explicar, que eu tô montando uma tabela, ó, eu montei uma tabela com essas 4 linhas que eu falei pra vocês. Por quê? Porque eu quero calcular em cima disso, porque calculando em cima disso, eu consigo exibir no gráfico. O gráfico vai exibir apenas o cálculo dessas 4 linhas selecionadas. Mas como que eu posso mostrar isso para você que está aprendendo DAX, que isso é uma tabela? Que ele já me falou que nem pode, ó, porque isso tem várias colunas, isso é uma tabela. Bom, eu crio uma tabela calculada apenas de forma didática, tá? A gente não vai usar isso para mostrar para vocês que quando eu uso isso numa tabela calculada, ele exibe exatamente o que eu estava tentando demonstrar para vocês. Os dois maiores e os dois menores. Tá vendo? Ou seja, quando eu coloco aqui, eu consigo ver tudo isso que eu te ensinei até agora para poder finalizar esse cálculo. Porque agora eu vou calcular em cima dessas linhas para que o gráfico exiba, tá? Então isso aqui foi meramente didático, a gente não precisa usar isso até por questões de performance, eu não preciso montar uma tabela para depois exibir ela e calcular. Mas eu poderia, tá? Vir aqui e colocar num visual essa tabela, né? Já funcionaria mais ou menos da forma que a gente queria, tá bom? Que é mostrar os dois superiores e os dois inferiores. Já meio que funcionaria aqui, mas não é assim que a gente quer aprender. Não é a melhor maneira, nem é a boa prática aqui, certo? Então, esquece essa tabela. Eu só quero que você entenda o seguinte, ó. Vou apagar ela daqui. Eu só quero que você entenda o seguinte, você que tá aqui comigo. Eu quero que você entenda que eu fiz tudo isso para chegar nessas 4 linhas. E é aquelas 4 linhas que a gente tava olhando. Só isso. Certo? Tá aqui comigo, agora eu acho que você entendeu. Agora, para finalizar, o que eu faço? Eu calculo a soma de valor em cima dessas 4 linhas. Como que eu faço isso? Eu retorno um calculate, ó. Eu quero calcular a soma de valor mantendo os filtros das 4 linhas. O que eu tô falando aqui pro Power BI? Calcule a soma de valor mantendo os filtros dessas 4 linhas. O que ele vai fazer?
Novamente, as 4 linhas é o quê? É aquelas 4 linhas que a gente estava olhando agora há pouco. Beleza? Ó, 1, 2, 3, 4. É aquelas 4 linhas, as 2 superiores e 2 inferiores. Quando eu falo assim, ó, mantenha os filtros dessas 4 linhas, calcule a soma de valor, mantendo os filtros dessas 4 linhas, ele vai calcular para essas 4 linhas aqui. Então, todas as outras, como é o caso dessa, vai ser filtrada. O Keep Filters fala, ó, mantenha os filtros daquelas 4 linhas, ou seja, exiba apenas aquelas 4 linhas. É como se eu viesse aqui nesse visual e clicasse nessa, ó, clicasse nessa e clicasse nas duas últimas. O Keep Filters meio que faz isso pra mim. Ele vai vir e vai manter os filtros, como se ele viesse aqui e clicasse nessas linhas que eu montei com vocês. Então, por isso que a gente montou as 4 linhas, para depois falar, ó, calcule isso mantendo os filtros dessas 4 linhas. Keep filter das 4 linhas, das 2 superiores e 2 inferiores. Agora que a gente tem esse cálculo já com os filtros, vamos ver se vai dar certo isso aqui. Bom, aqui no gráfico, eu vou trocar o soma-valor pela medida que a gente acabou de criar. O soma de valor com os filtros para aparecer para as 4 linhas. Será que vai funcionar? Ó, vamos arrastar aqui para o eixo X. Ué, ainda está aparecendo todos, Ronan. Bom, eu vou colocar aqui para essa tabela também, ó. E, de fato, ainda está aparecendo. É como se os filtros, né? Ó, se eu colocar o soma-valor do lado, ué, tá até dando um valor diferente aqui, mas por quê? O que está acontecendo aqui, né? Ó, se a gente parar para analisar, o que está acontecendo? Eu sei que vai ser um pouco difícil entender isso, eu vou tentar explicar com muita calma, mas se a gente analisar o total aqui, deu diferente, né? Ele ainda não funcionou, mas deu diferente. Não tá, a soma, quando é para todas as linhas, dá diferente. Se a gente analisar esse total, que é o que a gente montou, ele estaria certo, ele teria somado as 4 linhas, as 2 superiores e 2 inferiores. Já esse está somando todas, quando eu digo só no total ali, tá? Mas por que que no gráfico ainda está mostrando tudo? Porque, galera, quando a gente está fazendo esse Keep Filters aqui, pensa que ele está usando a tabela dados como contexto aqui. O que que acontece? Para cada linha dessa aqui, ele é o top para ele mesmo. Como assim, Ronan? Bom, quando eu coloco a tabela dados, o que que acontece aqui, ó, nesse cálculo? Ele vai vir, certo? Ele vai vir. E aí eu tô na linha 97, tananã. Ele pega essa tabela, essa linha 97, tananã, certo? E para ele, pro 97, é como se tivesse uma tabela com ele só, com uma linha só, nesse contexto aqui. Ou seja, ele é o top 1 e ele é o bottom 1. Entende? Por quê? Porque eu estou falando do contexto da tabela dados. Eu tenho que mudar isso. Eu tenho que falar aqui o seguinte, que eu estou considerando top não para aquele contexto da linha, né? Porque pensa comigo, se eu estou aqui, ó, eu tô nessa linha aqui. Qual que é o top dessa linha aqui? É ele mesmo. Porque para a linha só existe ela, no contexto da linha, certo? Para o contexto da linha só existe ela. Pro total, já não, é todas as linhas. Então, pro total, de fato, tinha 4 linhas. E ele somou as 4. Por isso que deu esse valor menor. Então, quando a gente pensa no contexto da tabela dados, pro total faz sentido. Porque apareceria todas as linhas e ele somaria as 2 primeiras e as 2 últimas. Para a linha 97239, tananã, só existe ela. A mesma coisa aqui para esse gráfico. Para essa linha aqui, a tabela dados é ela mesmo, é a própria linha apenas. Então, o que eu tenho que falar? Que não é a tabela dados naquele momento, é para todos os valores selecionados de dados. Ou eu podia usar também, tá? Eu gosto de usar o all selected para manter os outros filtros, né? Mas aqui eu podia usar o all também. Para toda a tabela dados, eu quero garantir pegar apenas as 4. Então, quando eu uso all dados aqui, ou all selected, o que muda? O que muda no cálculo? Presta atenção aqui comigo. Para a linha, quando ela vai calcular, ela vai falar, é para todos os dados, então ele volta a olhar como se fosse o total. Ele vai olhar para todos os dados. Qual é o top N? Eu sou o top N? Sim. Eu sou uma daquelas 4 linhas? Sou. Então, eu vou calcular. Ou então, para o caso do 290 tananã, ele faz assim, ó, para todos os dados selecionados, para toda a tabela de dados. Para toda a tabela de dados, pegue as 4 linhas. E aí, naquelas 4 linhas, eu sou uma das 4? Não. Então,
keep filters, né? Não sou, então não vou exibir. Vou tentar explicar de novo, eu sei que é complexo, galera. Ó, de novo. Quando eu não coloco o all selected, como é o caso do dados aqui, eu não tô dando um contexto de que é a tabela toda. Então, nesse caso, ó, que não tem o all selected, quando chega aqui para calcular, o que o Power BI faz? Ele vai olhar apenas para uma linha, para a própria linha 5580299. Quando eu coloco o all selected, ele, em vez de olhar para essa linha, ele vai olhar para a tabela toda. E aí ele consegue entender, ah, tá, então o top N não é apenas para aquela linha. Eu estou mudando o contexto, eu estou falando, eu quero ver o top N para a tabela toda, tá? Eu sei que é difícil entender isso aqui, a gente vai ter mais aulas, tá, sobre esses contextos, os filtros aqui, mas eu tentei explicar da melhor maneira possível aqui para o top N, para que você consiga reproduzir aí, tá bom? Então, quando eu alterar aqui o all selected, e a última vez que eu vou explicar, né, eu já repeti algumas vezes, quando eu mudo o all selected aqui, eu tô falando que tanto para o top 2 quanto o bottom 2, eu quero que ele veja se ele é entre a tabela toda, por isso que eu coloquei all. E não apenas para o contexto da linha, por isso que eu tenho que colocar o all selected, ou all aqui também funcionaria. Então agora, quando eu der um enter para ele salvar essa medida aqui, ó, enter, vai aparecer apenas as 4 linhas aqui, certo? Por que que apareceu os top 2 e o bottom 2? Porque justamente todas as linhas vão no all selected, certo? E aí naquele all selected, ele faz esse cálculo de saber, eu tô olhando para a tabela toda, entre a tabela toda eu tô no top? Sim, então eu vou aparecer. Basicamente é isso. E aí aqui, ó, por que que aqui, ó, tá em branco esses? Porque não, ó, como eu coloquei soma valor e a medida que a gente criou, ele aqui não identifica, ó, não sou top, não sou top. E não aparece, então só aparece para os 2 superiores e os 2 inferiores, que é o mesmo que tá lá. E a soma, e olha aqui que interessante, tá? Olha que legal isso aqui, olha que interessante. A soma 10884 é aquilo que eu estava explicando. Quando eu não colocava o all selected aqui, essa soma ainda dava certo. Por quê? Porque pro total, ele estava somando ainda as 4 linhas. Porque o total, qual é o contexto de total? É todas as linhas. Então apenas o total estava acertando aqui. Por quê? Para o total, se eu pegar todas as linhas e pegar os 2 top e os 2 inferiores e somar, daria esse valor. Então, não mudou nada para o total. Mas para linha a linha, para o contexto linha a linha, muda. Porque para a linha, só existe ela. Então, eu tenho que falar, ó, você não está sozinha não. É para considerar toda a tabela. E aí ele fala, ah, para toda a tabela, então eu não sou o top 2 entre toda a tabela não. E aí, por isso que ele só funcionaria colocando o all select. Não sei se ajudou, se piorou. Comenta muito aqui embaixo, eu queria muito seu feedback sobre isso que eu tentei explicar aqui, que eu sei que é algo complexo, mas no final temos aqui, ó, top 2 e top e bottom 2 no mesmo gráfico aqui. E eu espero que você tenha gostado, tenha entendido alguma coisa aqui. Então comenta aqui embaixo o seu feedback pra gente saber como melhorar. E deixa também uma dica aí de o que você quer ver em outra aula de Power BI aqui, que eu tento explicar da minha maneira pra vocês, fechou? Bom, meus amigos, muito obrigado a você que assistiu aqui até o final. Comenta aqui embaixo a palavra abacaxi se você assistiu até o final, pra eu saber que você assistiu aqui até o fim. É uma maneira de eu saber quem curte o trampo, assiste por completo. Vire membro se possível, nos apoia aí a manter o canal vivo. E claro, deixe o seu like, se inscreva e ajude a compartilhar aí, para que a gente possa crescer mais aqui o canal e trazer mais conteúdos gratuitos como esse. A gente se vê numa próxima aula, no próximo vídeo. Valeu e se inscreve.